E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Marcos falando. Devido a esse grande infortúnio que a gente está vivendo, decidimos gravar algumas aulas para vocês referente aos conteúdos que vocês estariam estudando, para que vocês possam ser prejudicados o mínimo possível em seus estudos nesse momento aí, tá? Então, lembrando, Geografia, Frente B, professor Marcos Frank. Bora lá? A gente ia começar a falar sobre ordens mundiais, né? E o DIT. Ordens mundiais, galera. O que são as ordens mundiais? Nada mais é que a área, a zona de influência, de poder, tá? Das principais potências, dos principais países da época, tá? Como, aonde, tá? E de que forma que eles vão influenciar o mundo e os outros países. Pode ser politicamente, economicamente, através do comércio e também bastante culturalmente, tá? Então, isso são as ordens mundiais. Basicamente, existiram 3 ordens mundiais, tá? A primeira ordem mundial é chamada de ordem multipolar. Ela começa ali nas revoluções industriais, tá? E vai até o fim da Segunda Guerra. Essa ordem foi chamada de multipolar por quê? Porque vários países na época dividiam o poder, não tinham um principal, o que mandava em tudo. Então vários países exerciam influência, eles dividiam ali o cenário. Quais são esses países? Principalmente as potências europeias da época: Inglaterra, França, Alemanha, Bélgica, Holanda e o Império Austro-Húngaro, que nem existe mais. Também o Império Otomano, que era o famoso Império Turco, tá, que também não existe mais. Tanto o Império Otomano quanto o Turco acabaram ali no final da Primeira Guerra. E também ali um pouquinho os Estados Unidos e o Japão. O Japão e os Estados Unidos estavam começando a ser potências nessa época, tá? Eram ainda prodígios. Ainda não eram aquilo tudo, mas já davam pinta que seriam grandes potências e também começaram a influenciar o mundo. Só para vocês entenderem como então, a gente não tem nada a ver com essa questão aí. O mundo inteiro acaba sendo bastante influenciado por esses países que estão nas cabeças, de forma muitas vezes negativa e também de forma positiva. Vou dar um exemplo, o Brasil mesmo. O Brasil, ao fim da escravidão. Claro que existia muita gente que era abolicionista, queria o fim da escravidão, mas só foi possível o fim da escravidão no Brasil graças à intervenção da Inglaterra. A Inglaterra interviu, tá? De forma, vamos dizer, indireta, não que ela mandou, mas ela pressionou o Brasil, porque era o país que comandava o comércio, nós dependíamos comercialmente muito deles, tá? Não só nós, o mundo inteiro. Então, de certa forma, eles pressionaram o processo. Não teria se não fosse Inglaterra? Teria. Talvez teria sido um pouco diferente ou mais tardio. Beleza? E até hoje, as ordens mundiais continuam influenciando muito o mundo. Vamos lá, outra característica. Essa primeira ordem era uma ordem imperialista, que praticava a famosa política do espaço vital, que vai gerar as 2 primeiras guerras. Aí, quer mais influência e destruição para o mundo que as 2 primeiras guerras? Vários países foram afetados, o mundo inteiro praticamente, né? Talvez se elas tivessem acabado diferente, teria sido completamente diferente a nossa vida hoje. Vou dar um exemplo. Na Primeira e Segunda Guerra, muitos imigrantes japoneses, italianos e alemães vieram para o Brasil. Por isso que a gente tem tanto descendente, né? Meus bisavós vieram da Alemanha fugindo da guerra. Talvez se não tivesse acontecido a Segunda Guerra, não teriam vindo para cá e talvez eu não estaria aqui hoje. Entenderam como é que as coisas vão se encaixando? Nada é ao acaso. Então a história é fundamental para a gente entender os contextos geográficos aí do mundo. Então vamos lá. Então o que é política imperialista? Os países querem conquistar mais terras. Império é quando um país conquista outras regiões, outros lugares a não ser o dele. Tá? E o que dizia essa política do espaço vital? É muito parecido com aquela política do direito manifesto. Foi criada pelo filósofo alemão, né? O geógrafo e filósofo alemão Friedrich Hatzel, que dizia que as nações mais desenvolvidas precisavam e tinham o direito de buscar mais espaço para se desenvolver. Então, baseado nesse pressuposto, os países começaram a buscar novos territórios dentro da própria Europa e fora da Europa em outros lugares. Aí nisso ocorre o neocolonialismo. O que é o neocolonialismo? O neo, novo. Porque teve um antes. O colonialismo antigo foi aquela época das grandes navegações, quando lá os europeus foram para as Américas. Agora, o europeu tira o foco das Américas e vai para onde? Principalmente África e Ásia, né?
Coitado deles, largaram mão da gente e foram para lá. Claro que a América continua sendo explorada, mas agora para o outro, vai ser pelos Estados Unidos, tá? Outra característica dessa primeira ordem mundial, eles eram muito nacionalistas, também é outro fator que influenciou muito para acontecer a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que é o nacionalismo. A gente já falou isso em sala de aula, é aquele amor, coloca a pátria, o seu estado, a sua nação em primeiro lugar. Tipo, você deixa de lado um pouco as suas vontades pessoais para colocar em primeiro lugar o que é melhor para a nação. Tipo, o que é melhor para mim, ter um carro ou ajudar a nação? Não, deixa o carro para depois, vamos ajudar a nação. Entendeu? Isso é algo que falta muito no Brasil. Mas também o nacionalismo em excesso gera xenofobia e outras coisas, e principalmente muita guerra, tá? Como já aconteceu. Outra característica foi nessa primeira ordem mundial que começou a disputa entre capitalismo e comunismo. Foi ali que começou a grande, né? O capitalismo já estava começando a se instaurar, já estava quase fixo como a principal e maior metodologia política e econômica do mundo, e o comunismo começou a surgir já para combater os defeitos que o capitalismo já estava gerando no mundo naquele momento. Tá? Então, nessa primeira ordem começa esse famoso embate capitalismo versus comunismo. Os principais resultados da primeira ordem foram as duas grandes guerras, que vão mudar completamente o cenário mundial, porque graças a ela vão surgir muitas coisas aí, tá, pessoal? E vão deixar de existir outras coisas também muito importantes, como a Europa, que era o centro do mundo, vai dar uma quebrada, vai dar uma falida, abrindo brecha para outras potências surgirem, como os Estados Unidos e a União Soviética, tá? Então vamos lá, Primeira Guerra, só para vocês entenderem. A Primeira Guerra aí foi de 1914 a 18, apesar que o seu tratado de fim a mesma foi assinado em 1919. O que a Primeira Guerra gerou? Além de muita morte, destruição, mais de 16 milhões de mortes, estima-se. O fim do Império Austro-Húngaro, tá? E com o fim do Império Austro-Húngaro surgiu os países Áustria, Hungria, República Tcheca, Eslováquia, Eslovênia, Croácia, Bósnia e Herzegovina, né? Todos esses países aí, posteriormente, vão ser anexados à famosa União Soviética, que a gente vai estudar um pouco mais para frente sobre a União Soviética. Depois vão se separar e depois esses países vão ainda se desmembrar e virar mais país ainda, que nem hoje tem a Sérvia, tem lá Kosovo, tem Montenegro. Então tem vários outros paizinhos que vão surgir aí desse grupo. Ali é uma pólvora, né? A gente sempre fala, é um lugar que sempre teve conflito, que vai gerar bastante questões políticas de separatistas, entre outras. Outro império que acabou na Primeira Guerra, Império Otomano, né? Dele surgiu a Turquia, a Síria, o Líbano e vários outros paizinhos ali do mundo árabe, tá? Que também virou, depois que desuniu, virou uma briga por independência, por etnia, por religião, que depois também vamos estudar um pouco mais para frente esse ano. Outra coisa, a Primeira Guerra gerou uma certa crise nos países capitalistas, principalmente na Europa, tá? E essa crise aí abriu brecha para que novas ideologias surgissem, então foi fundamental. Então, quando um cai, você abre brecha para outros aparecerem. O que foi esses outros? O nazismo, fascismo, comunismo, tá? Crise de 29, muito importante para quem ainda não estudou, a Grande Depressão que fala, ocorreu lá em 1929, foi quando houve o famoso crash, a quebra da Bolsa de Valores dos Estados Unidos. A Quinta-feira Negra refere-se ao dia que quebrou mesmo, que faliu. Como e por o que faliu? Durante a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos vendia muitos produtos para a Europa, que parou de produzir produto porque estava em meio a uma guerra. Então eles focaram em produzir arma, comida, outras coisas, os Estados Unidos produziam e vendiam. Ou seja, a produção dos Estados Unidos aumentou muito. Então várias empresas, pessoas financiaram, construíram mais armazéns, contrataram mais pessoas, compraram mais máquinas. Quando acabou a Primeira Guerra, a Europa parou de comprar dos Estados Unidos. E com isso, essas fábricas, essas produções em larga escala, esses empregados não foram mais necessários, quebrando os Estados Unidos. E aí que entra a questão da ordem mundial. Quebrou só os Estados Unidos? Não, quebrou todos os países que tinham conexões econômicas, inclusive o Brasil. O Brasil, na época, vendia muito café. Tá? Essa crise de 29, você já deve ter estudado em história, se não estudar ainda vão estudar, foi um dos principais pontos-chave para o fim da República Café com Leite. Olha como é que uma coisa liga a outra.
tá? Então, a crise de 29 ali quebrou os Estados Unidos e todos os seus parceiros econômicos praticamente, inclusive o Brasil, que teve até a deposição de um governo na época, né? Tirando a antiga república, começando ali com Getúlio Vargas, a nova república. Beleza? Outra coisa muito importante aí que aconteceu e foi resultado da Primeira Guerra e foi fundamental e importante para as ordens mundiais foi a Revolução Russa, né? No qual a Rússia tira o sistema czarista monárquico ali do poder e instaura finalmente o comunismo. E isso aí vai ser de fundamental importância para a nossa próxima matéria, que é a Guerra Fria, que todo esse contexto entre disputa capitalismo e comunismo. Talvez, se não tivesse tido a Primeira Guerra Mundial, não teria a Revolução Russa. Como? A gente vai estudar sobre a Revolução Russa nas próximas unidades aí, nos próximos capítulos, mas a Revolução Russa foi completamente importante para essa ordem mundial e foi um resultado direto da Primeira Guerra. Claro, teve outros fatores, mas a Primeira Guerra foi primordial. E como eu disse, como o capitalismo enfraqueceu, houve a ascensão de ideologias anticapitalistas, tá? Nazismo, fascismo e comunismo e o stalinismo. Só lembrando, é isso mesmo, galera. Nazismo e fascismo também são anticapitalistas. Muita gente acha que nazismo e fascismo são ideologias capitalistas. Ah, nazismo e fascismo é de esquerda, de direita? Não, pessoal. Uma coisa que fique bem clara, a gente vê muita gente que não entende do assunto, que leu no Facebook debatendo. Nazismo e fascismo não é nem de esquerda, nem de direita. São ideologias criadas com um pouquinho de cada. Tem um pouquinho de esquerda, tem um pouquinho de direita, tá? São ideologias horríveis que surgiram, que fizeram atrocidades, mas se você levar o pé da letra, deixando de lado, usando realmente a racionalidade, elas não são, elas são algo à parte, tanto da direita quanto da esquerda. Claro que muita gente fala, nazismo é da direita, né? Tem até gente que fala que nazismo é da esquerda também, porque tem características da esquerda, e também tem características da direita, tá? O comunismo, acredite se quiser, o comunismo na teoria, não se parece com o nazismo e fascismo, mas na prática o comunismo se assemelhou muito ao nazismo e ao fascismo. Uma coisa é teoria, outra coisa é prática. Então a gente tem que, vamos deixar de lado qualquer gosto aqui, vamos falar realmente de forma científica, vamos ver o que é. O comunismo, teoricamente, é bem diferente de nazismo. Agora, se você for ver na prática como foi aplicado o comunismo, tipo em Cuba, Coreia do Norte, União Soviética, foi muito parecido com o nazismo e com o fascismo, tá? Outra coisa, o final da Segunda Guerra ocorre o fim da ordem multipolar e o surgimento de uma nova ordem, conhecida como Antiga Ordem ou Ordem Bipolar, tá? Que vai ser o próximo tema que a gente vai falar. Antes de continuar, só aqui para tirar uma dúvida, muita gente me pergunta, eu acho que vocês devem ter essa dúvida, qual é a diferença de nazismo e fascismo? São a mesma coisa? Não, nazismo e fascismo são bem parecidos. Tá? Mas não são a mesma coisa. Ali também falei do stalinismo. O que é o stalinismo? Stalinismo é tipo um comunismo mais acentuado ainda. Foi criado por Stalin. Seria um comunismo ao extremo. Parecido com o nazismo e fascismo. O nazismo é um fascismo muito mais rigoroso e ao extremo. Tá? Então vamos entender aqui, ó. Vamos lá. Nazismo, definição de dicionário. Movimento ideológico que mistura dogmas e preconceitos baseados na ideia que a raça ariana, ou seja, a alemã, é superior a todas as outras. Por isso, como se eles são superiores, eles têm o direito, não só o direito, eles achavam que tinham o dever. Ah, a gente é melhor, a gente tem o dever de conduzir o mundo. Muita gente realmente achava que isso era bom. Sabe, tipo, falando assim até parece algo bom, mas não foi nem um pouco bom, tá? A mesma coisa, eu sou mais velho, mais sábio, eu tenho o dever de ajudar os menos sábios. Tipo assim, só que claro que eles fizeram isso com muito preconceito. Já o fascismo é um regime, movimento político ideológico que o conceito de nação e raça está acima de indivíduo e seus valores. Então, qual que é a principal diferença ali? Ó? Vamos lá. No fascismo, você coloca a sua nação, se você é italiano, se você é da nação italiana, acima de tudo, acima dos bens individuais, ou seja, é um bem coletivo, é um comunismo, de certa forma, é um socialismo. O Estado, a nação em primeiro lugar. Já no nazismo não é o Estado e a nação, é a raça. Né? Porque nem todo alemão era considerado da raça ariana. Por que muito alemão fugiu da Alemanha para cá? Porque eles não eram considerados da raça ariana, então eles sofriam também. Então só a nata da Alemanha iria governar. E esses caras iriam mandar, eles tinham direito.
principais líderes, claro, Adolf Hitler, muita gente só sabe dele, mas teve outros caras tão ruins quanto Adolf Hitler, como esse Heinrich Himmler, também foi um cara muito ruim, tão quanto o Adolf Hitler, que tudo caiu nas costas dele, mas se a gente for pesquisar ao fundo, tem muita coisa horrível sobre os outros também. Martin Bormann, Joseph Goebbels, Hermann Göring e Klaus Barbie. Já do fascismo, o famoso Benito Mussolini, Francisco Franco, tá, que é lá da Espanha, e o Heidrich Tojo, que é o maior general japonês na época da Segunda Guerra lá, o cara que fez a cabeça do Hirohito, que era o imperador japonês na época da Segunda Guerra lá. As principais características então, nazismo, racismo e xenofobia, que a gente já falou na sala de aula, né, se achava a raça melhor e odiava qualquer pessoa que fosse de outra raça ou de outra nação, não interessa se tivesse a mesma cor de olho, o mesmo traço morfológico. Eles não gostavam de pessoas de outras nacionalidades. Totalitarismo. O que é totalitarismo? O governo manda em tudo, faz tudo e você tem que obedecer. Eles realmente controlam tudo. Então, olha aí, porque isso é uma característica de direita ou de esquerda, o totalitarismo? O que vocês acham? Nesse caso, o totalitarismo é o Estado controlar tudo. Isso é uma característica originalmente de esquerda, o Estado controlar, tá? A direita prega liberalismo, que é não intervenção do Estado. Nos regimes nazista e fascista, eles eram antiliberais. Eles queriam que o Estado controlasse tudo, a economia, tudo. Então, isso não é coisa de direita. Tá? O anticomunismo, eles odiavam os comunistas. Tá? Eles tinham um rixa eterno comunista. Anticapitalismo também odiavam os capitalistas. E antiliberalismo, como eu falei. Tá? Eles queriam que o Estado controlasse tudo. Tudo era do Estado. O Estado decidia, controlava bancos, comércio, indústrias e tal. Se você não tivesse a bênção do Estado, você... parecia tipo lá o período dos reis lá do absolutismo. Mas em vez de ser rei, né, era um partido eleito pelas pessoas que eram do partido. O fascismo, basicamente, vai ter uma diferença do populismo, né? O populismo é aquela coisa daquele... Apesar que o nazismo também tinha bastante populismo, daquele líder carismático. Querendo ou não, o Hitler era amado. Tinha uma carisma, tinha uma oratória, uma fala assim que... ele falava aquelas palavras de ordem, principalmente de ódio, que isso aí encantava o povo e o povo virava um zumbi seguindo eles, tá? E no resto é muito parecido, tá? Também antiliberalismo, antissocialismo, anticapitalismo. Beleza? E a diferença, o extremo nacionalismo. Tinha também no nazismo muito nacionalismo, mas no fascismo o nacionalismo era maior. Tanto que o Hitler, eles valorizavam a raça ariana. Hitler nem era alemão, Hitler era austríaco. Tá? Mas só que não é só alemão que era da raça ariana. Todos ali em volta, os países de origem germânica, eram considerados arianos, tinha pessoas de raça ariana. Beleza? Agora vamos lá, a antiga ordem, ou ordem bipolar, né? Por que bipolar? Bi2, né? Só 2 países vão mandar. Quais são esses 2 países? Estados Unidos e a famosa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, ou União Soviética para os mais íntimos, né? Pessoal, é o seguinte, a Europa, que era que mandava praticamente no mundo, ela deu um tiro no próprio pé, que as 2 guerras serviram só para acabar com a Europa. Tipo, eles eram ricos, em vez de eles dominarem o mundo, eles guerrearam entre eles e acabaram ficando pobres, porque guerra causa muita destruição e gasta muito dinheiro. Eles se autodestruíram, tanto que depois da Segunda Guerra criaram a União Europeia, porque eles viram a cagada que eles fizeram. Putz, a gente mandava no mundo e a gente mesmo se bateu entre nós e deu chance do resto do mundo dominar a gente, tá? Claro que a Europa hoje voltou a ser uma das potências mundiais, porém na época foi um tiro no pé. Então durante muitos anos aí, né, desde 1945, no final da Segunda Guerra, até 1991, quando é o final da Guerra Fria, os 2 países que passaram a dominar o mundo foram Estados Unidos, capitalista, e União Soviética, comunista ou socialista, né? Principal acontecimento aí, Guerra Fria. A gente vai estudar a Guerra Fria na próxima aula. A Guerra Fria teve vários e vários acontecimentos. Esses acontecimentos foram gerados por essa disputa de poder bipolar entre Estados Unidos e União Soviética. Eles que mandavam e ditavam a moda da época. Ou você estava comigo ou estava do outro lado. Não tinha como você ser neutro. Nessa época era uma época bem complicada. Ou você era do lado dos Estados Unidos ou do lado da Rússia. Tipo, não, quero ser neutro, quero ser de um lado dos dois. Não tinha essa opção. Você tinha que se aliar a algum lado ou você se lascava. Como vários países sofreram muito, inclusive o Brasil.
tá? Gerou vários acontecimentos históricos de extrema importância que mudaram os rumos do mundo, tá? Ao final, os Estados Unidos saiu vitorioso, dando início a uma nova ordem mundial, tá? Nessa época, os países foram divididos em 3 grupos. Isso aqui já deve ter visto falar, bem básico. Países de primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo. Primeiro mundo são países capitalistas ricos. Segundo mundo, países comunistas. E terceiro mundo são países pobres. Pode ser comunista ou capitalista. Eram países pobres, subdesenvolvidos. Sabe? Os países bem fraquinhos mesmo. Nova ordem unipolar. A última ordem aí, pessoal. Apesar de que essa ordem, ela vai agora nos últimos anos sofrer uma mudança e vai voltar a ser multipolar, mas o seu começo é unipolar, porque une apenas um país lidera. E quem é esse país? Estados Unidos, né? Que saiu grande e vitorioso do embate comunismo capitalista ali contra a União Soviética, né? Então a partir de 91, quando acaba a Guerra Fria, quando acaba a União Soviética e a Rússia entra em definitivamente crise, os Estados Unidos passam a dominar o mundo. Tá? Influenciar de toda maneira possível. Foi o auge da história econômica americana. Nesse mesmo momento ocorre a ascensão da globalização, né? A globalização já existia, já estava ocorrendo há muito tempo, porém ela explodiu de vez, ela tomou conta do mundo de vez nessa época. E o que é mesmo a globalização? A gente já estudou. A capacidade do mundo se conectar aí, né? Através das tecnologias, o comércio, o transporte, a comunicação. Hoje em dia, os países não se restringem mais. Hoje em dia, os países fazem comércio e disputa de forma mundial. Popularização da internet e das tecnologias, ou seja, entramos na famosa era digital, onde a internet e os computadores se popularizaram, e isso foi fundamental, mudou completamente a dinâmica do mundo, a vida das pessoas, o comércio, as transações mudaram graças a isso. Tá? O comércio substitui definitivamente o poder bélico. Como assim? Bélico é arma, guerra. Até então, um país demonstrava maior poder através do exército. Quem tinha mais arma, mais exército, mandava mais. Claro que ainda o poder bélico atualmente é fundamental. Porém, tem país hoje que quase nem tem exército. O exército é fraco, mas ele consegue se sobressair através do poder econômico. E como que é? Comércio. Hoje o que manda, quanto mais comércio o país pratica, mais rico ele é e mais poderoso, mais influencia politicamente muito mais. Então hoje o que manda guerrear causa muito gasto. Você pode ver que dos anos para cá não existe mais guerra entre país grande. País grande não guerreia mais. Por que país grande não guerreia mais? Porque vai sair caro e eles só vão perder dinheiro. Quais são as guerras que tem? País grande contra país pequeno, porque ele sabe que ele vai ganhar, não vai gastar tanto e vai obter lucro, porque você derrota um exército fraco e em troca você vai ganhar alguma coisa, matéria-prima, terreno, alguma coisa ele ganha em troca que vai valer a pena a guerra. Já entre país grande, a gente viu na Segunda Guerra que não vale a pena país grande guerrear, só dá destruição. Aí os países do mundo agora muda a divisão do mundo, lá de país primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo. Agora é país desenvolvido, o primeiro grupo de países chamados países desenvolvidos, que são países industrializados e com PIB e IDH elevados, tá? Estados Unidos, União Europeia, Canadá, Japão, Austrália, Coreia do Sul e aí por diante. A Rússia não entra, nem o Brasil. Segundo, são os países emergentes, que são os países em desenvolvimento que apresentam níveis moderados de industrialização, já estão se industrializando, e também níveis moderados de PIB-DH, ou seja, são países médios, não é nem ruim nem bom, estão chegando lá. O Brasil é um país emergente, a Rússia é um país emergente, a Argentina, tá? A África do Sul e vários outros países aí são emergentes, Turquia, né? China é um país emergente, ainda não é um país desenvolvido. Porque não tem a ver só, PIB, não tem a ver só com dinheiro. Em termos de dinheiro, hoje o Brasil está entre os 10 países mais ricos do mundo. Só que para você ser um país desenvolvido, não é só ter dinheiro, você tem que ter uma população com uma qualidade de vida boa. Esse dinheiro tem que ser bem aplicado. E todo mundo sabe que no Brasil o dinheiro é muito mal aplicado. Terceiro, os subdesenvolvidos, que são os países pobres, que praticamente não tem indústria, muito baixo. O IDH e o PIB são extremamente baixos, que são a maioria dos países do mundo. Cerca aí de 60% dos países do mundo são subdesenvolvidos. Então isso demonstra como que é mal distribuído e dividido as coisas no mundo. Para quem aí não se lembra, não sabe o que é PIB e IDH. PIB é o Produto Interno Bruto, é a soma das riquezas de um país, ou seja, tudo que o país ganha num ano. Tá? Desde soma lá o que ele gasta, o que ele vende, deu lá, é o bruto.
Se eu não me engano, a última vez o Brasil estava com 2,8 trilhões. Nós já chegamos a ser a sexta economia do mundo. Aí caímos para a oitava, estamos ali beirando sétima, sexta, se eu não me engano. Tá? IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Tá? Que é isso? É o nível de desenvolvimento de um país. Para se calcular isso aí, usa-se vários fatores, principalmente como segurança, saúde, educação, tá? Então isso aí é o que define se um país é bom realmente ou não. Tem um ranking lá, no ranking de mais de 190 países, o Brasil ocupava a 79ª. Nós somos médio, apesar que a gente fica atrás de vários países aí que a gente acha que é pior que a gente. No caso, Chile, Uruguai, até a Argentina tem o IDH, ou seja, até a Argentina tem uma população de certa forma mais desenvolvida. Quando eu falo mais desenvolvida, com educação melhor, com saúde melhor, com segurança melhor, com renda melhor. A qualidade de vida dessas pessoas com uma expectativa de vida maior, tá? Claro, tem país que é bem pior que o Brasil, então a gente não pode só reclamar. Mas o Brasil ainda precisa muito. Quais são os primeiros países? Aqueles países escandinavos lá, Islândia, Irlanda não, Islândia, Noruega, Dinamarca, o Japão, Canadá, esses países aí são os sonhos de consumo de DH do mundo. Nos últimos anos, aí, a partir do meio do ano 2000, começa a surgir dentro dessa ordem, ela se transforma, se considera a mesma ordem, mas ela vai se transformar para multipolar novamente, porque devido à globalização, o poder vai voltar a ser dividido. Os Estados Unidos continua sendo o mais poderoso, porém, tá, outros países vão surgir, tá, com grande potencial. Quem são eles? A União Europeia, que a gente vai estudar mais para frente, né, que é os principais países ali da Europa se uniram e se tornaram uma grande potência com essa união. A China, sem dúvida, hoje, economicamente falando, é o segundo país mais importante. Em termos de PIB bruto, já ultrapassou os Estados Unidos. Porém, a maior parte ali do que é produzido é dos Estados Unidos. Então, não é bem assim. Ainda os Estados Unidos está na frente economicamente, mas com certeza a China vai passar. O ressurgimento da Rússia, a Rússia conseguiu, que a Rússia é gigantesca, o tamanho da Rússia, pessoal, a Rússia tem mais de 17 milhões de metros quadrados, é maior que a Europa, é maior, dá 2 vezes o tamanho do Brasil, quase 3 vezes o tamanho do Brasil, e tem muita matéria-prima, então a Rússia, ela tem um potencial gigantesco, e ela vai voltar a ser uma grande potência, como já está voltando. E o aparecimento de alguns países árabes por causa do petróleo, tipo Arábia Saudita, Emirados Árabes, esses países aí hoje exercem uma grande influência, ficaram muito ricos por causa do petróleo, tá? Outros países que ganham destaque aí, os tigres asiáticos, tá? A gente vai estudar mais pra frente também o que são, por quê, como funciona lá. E os BRICS, tá? O que é ali, ó? Tigres asiáticos, Hong Kong, Coreia do Sul, Singapura e Taiwan. É um grupo de países aí, ali do Sudeste Asiático, que vem crescendo muito economicamente nos últimos 20 anos, tá? Muito mesmo, evoluíram muito. E o BRICS é um grupo de países emergentes, não é um grupo econômico. Tigres Asiáticos e BRICS, não são blocos econômicos. São um grupo de países que mantêm uma ótima relação comercial em si e estão crescendo junto, mas não são blocos econômicos. O que é BRICS? BRICS é a sigla ali, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Opa! Por que é S e não A? É porque essa sigla é em inglês, S de South Africa. Português, África do Sul. Então, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Esses são os BRICS. De acordo com os economistas, com estudiosos, daqui uns 20, 30 anos, os BRICS e os tigres asiáticos, principalmente os BRICS, vão dominar o mundo. Por quê? Esses países, além de serem grandes e terem muita matéria-prima, têm muito potencial. Basta só os governos se organizarem. Tá? São países com grande potencial que já exercem muita influência no mundo e cada dia que passa vão exercer mais, só depende deles. Agora vamos lá, pessoal, o DIT. O que é o DIT? É a Divisão Internacional do Trabalho, ou seja, a distribuição da produção econômica industrial internacional, considerando que é impossível um único país seja potencialmente produtor de todas as mercadorias, divide-se em os campos de especialização, ou seja, não tem como você produzir tudo, ser completamente autossuficiente. Esse mundo globalizado, cada país fornece alguma coisa. Aí sim o mundo se torna autossuficiente. Eu forneço matéria-prima, outro fornece produto agrícola, outro fornece tecnologia, outro fornece produtos farmacêuticos, outro fornece produtos químicos. Todo mundo se une formando. Então isso aí que é o DIT. Então vamos lá. Foram 3 fases do DIT. Primeira fase, chamada de capitalismo comercial. Começa ali nas grandes navegações e vai até quase o começo da Revolução Industrial.
Foi o período onde a Europa mandava e o sistema mercantilista. Basicamente não tinha indústria ainda, era tudo manufaturado. O que é manufaturado? Feito à mão em larga escala. Porque a produção se dividia assim, artesanal, manufaturado e maquinofaturado, que é o hoje. Tá? A artesanal era feito sobre encomenda. Aí quando começou as grandes navegações, passou a ser manufaturado. O quê? Feito em larga escala, mas ainda manualmente. Aí depois, com a Revolução Industrial, veio as máquinas. Aí mais produção ainda, porque as máquinas facilitaram a produção. Então, nessa época, como que era esse capitalismo comercial? Baseava-se mais na troca. A Europa produzia produtos manufaturados, que era levado para as colônias, no caso a América, né, a África também, as Índias, famosas Índias. Quando a gente fala Índias, lá em história vocês estudaram, Índias era China, Japão e a Índia. E trocavam por produtos primários ou especiarias, principalmente na África e das Índias vinham as especiarias, como marfim, ouro, seda, pedras preciosas, temperos, tintas, porcelana, a pólvora. Então eram feita essa troca. E aqui na América saíam mais produtos primários, como o pau-brasil, né? Alimento, os minérios, ouro, prata, cobre, carvão. Então, basicamente era feita essa troca, por isso que era comercial. Segunda fase aí, pessoal, do DIT, é o chamado capitalismo industrial, como o nome já diz, entra as indústrias agora, foi ali no período das revoluções industriais, tá? Agora vai se mudar um pouquinho, não é mais produto manufaturado, não é mais troca de produtos entre metrópole e colônia, agora não, agora os países ricos, no caso principalmente os europeus, Estados Unidos e Japão, vão produzir os produtos industrializados, que por ser industrializado ele vai agregar um valor ainda maior. E os outros países, as colônias ou os países pobres, vão fornecer aqui, além da matéria-prima agora, a comida, porque as populações vão aumentar muito. Então, esses países ricos focaram mais na produção industrial e os países pobres na produção de comida, porque teoricamente é mais fácil produzir comida do que produtos industriais. Porém, aí que ocorre o grande problema. O que é mais barato? Comida, né? Então, a taxa de lucro é muito maior para quem vende produto industrial. Então, por isso, esses países continuaram lucrando muito. Então, eles vendiam para os países pobres os produtos industriais, que são mais caros, para comprar comida. Então, a gente, querendo ou não, nós ficamos numa dependência deles. Ah, mas eles também dependem da comida nossa. Sim e não. Por quê? Porque eles têm dinheiro para comprar. Se eles têm dinheiro para comprar, então eles não dependem. Já nós acabamos ficando dependentes dessas tecnologias por não produzir a nossa própria. Beleza? Terceira fase e última ali, o capitalismo financeiro. Agora olha a mudança. Agora as indústrias vão sair dos países ricos e vão para os países pobres. Por quê? Propositalmente. Porque agora, devido à globalização, fica fácil fazer comércio, ficou muito mais fácil fazer comércio. Então eles enviaram as indústrias para os países pobres, porque nos países pobres tem mão de obra barata, mercado consumidor, incentivos fiscais. O que é incentivo fiscal? Imposto mais barato. Ajuda dos governos em energia, em barracões, em terrenos, em outros tipos de impostos. Então fica muito mais barato, tá? Além do mercado consumidor. Por que a China cresceu tanto nos últimos anos? Lá, a mão de obra é extremamente barata. Lá tem mercado consumidor, porque lá só tem 1,5 bilhões de pessoas. Então, quer lugar melhor para vender? É lá. Impostos baratos, muito mais barato lá. Então, fica muito mais barato produzir. Porém, entra o que acontece? Agora, o que ficou com os países ricos? Os países ricos ficaram com a produção da tecnologia. E esses países pobres, para onde vão as indústrias, ficou com a montagem. Tipo o que acontece na China. Os Estados Unidos, a Europa, o Japão criam as tecnologias e levam para montar lá, porque é mais barato montar lá. Porém, quem que lucra mais? Quem cria ou quem monta? Com certeza quem cria ganha muito mais. Continuando aquela questão de dependência. Igual no Brasil. O Brasil, vamos dar um exemplo. O Brasil a gente tem muitas montadoras de carro, de tecnologia. Montadoras. Vamos pegar aí Volkswagen, Ford, Fiat. A gente tem montadora da Sony, aqui tem montadora da Apple aqui. Porém, a tecnologia é nossa. Então, para onde que vai o maior lucro? Por isso que a gente continua pagando caro. Aí a gente vai vender o que para eles? Olha a troca. Eles vendem para nós, digamos, um caminhão cheio de iPhone e um caminhão cheio de soja. Que vale mais? Muito mais um caminhão cheio de iPhone. Quem que vai lucrar mais? Muito mais eles. Então, por isso que eles continuam dominando a gente, por isso que a gente não consegue. Então, para a gente ter produtos que nem eles, ter a qualidade de vida, é muito mais difícil e mais caro para a gente
ter a qualidade de vida que eles têm. Para eles é mais barato, pois eles produzem isso. Então fica muito mais fácil. Beleza? Sacaram aí essas as três DITs? Ficou um pouco extensa aqui a aula, me desculpe, era para ser um pouco menor, mas o assunto é bem extenso. Na próxima aula a gente vai falar sobre Guerra Fria, tá, pessoal? Beleza? Então, valeu, até a próxima. Tchau, tchau.